Olá, queridos alunos, estamos de volta, compreendendo a doutrina espírita, e hoje nós vamos falar sobre a classificação e característica dos médiuns, que é o tomo único, módulo 4, roteiro 1. Primeiro vamos definir o que é médium. Médium, todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Na prática, médium é aquele que consegue traduzir, por um efeito patente, a ação dos espíritos. Que a mediunidade ela é uma disposição orgânica, que qualquer pessoa pode sentir a influência dos espíritos ou se comunicar com os espíritos. Isso não quer dizer que todas estejam aptas. Isso requer educação, requer prática, requer experiência. Porém, é uma disposição orgânica e todos nós podemos ser intérpretes dos espíritos. O que o livro dos médiuns fala a respeito? E antes de falar dos médiuns, é preciso ter a nítida percepção que é preciso que haja um efeito patente. Porque sim, existem certas reações orgânicas que não tem nada a ver com manifestação espiritual. Tipo, estou sentindo um arrepio. Pode ser um resfriado, não necessariamente é uma manifestação espírita. Temos que ter cuidado dessa ligação nossa com o mundo espiritual, que algumas vezes confunde-se com as nossas percepções psíquicas do que efetivamente uma manifestação mediúnica, uma manifestação do mundo espiritual. E ele nos adverte com a seguinte colocação na questão 159. Todo aquele que sente num grau qualquer a influência do espírito é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Então ele está te mostrando, trazendo a certeza que todos nós somos médiuns, de maior ou menor grau dessa percepção. Mas todos nós, por ser uma disposição orgânica, a possuímos. Desenvolvimento da faculdade mediúnica. Temos que voltar no tomo 1 para poder entender esse assunto que está sendo abordado no tomo único. Então, o perispírito é o agente de todos os fenômenos mediúnicos. O desenvolvimento da faculdade mediúnica depende da natureza mais ou menos expansiva do perispírito do médium. Depende, portanto, do organismo, podendo ser desenvolvida quando exista o princípio. Ou seja, como ele falou, nós somos mais ou menos médium, isso depende do quê? Do organismo de cada um. E ele vai também no livro dos médiuns, aliás, essa aula é especificamente sobre o livro dos médiuns, ele vai te dizer aonde isso ocorre, como isso ocorre. Será que existe a superincorporação, como alguns dizem? Será que existe a tomada do espírito no corpo do outro? E Kardec, educadamente, através dos espíritos, vamos mostrar que isso é uma impropriedade absoluta dessa fala, que isso é falta de conhecimento quando dizemos isso, porque ele diz o seguinte na questão 109, o perispírito, como se vê, é o princípio de todas as manifestações. Em outras palavras, é preciso que haja uma comunicação entre perispíritos, e jamais a penetração no espírito num outro corpo, ou num corpo que já habita um espírito, como veremos mais à frente. Então, combinando seus fluidos perispiríticos com os do médium, o espírito transmite seus pensamentos e emoções e até mesmo exerce uma influência física sobre o médium. Note, ele exerce uma influência física, ele não ocupa o corpo do médium. Ele combina os seus fluidos de forma a lhe transmitir os seus pensamentos, a comunicação que ele quer passar, ou até mesmo a questão das curas, que nós vamos ver mais à frente, essa manipulação de fluidos para operar a cura, porém ele não ocupa o lugar do médium. Pode o espírito agir sobre o sistema nervoso do médium e usá-lo para escrever ou falar, por exemplo. Das diferentes aptidões dos médiuns e das diversas possibilidades de comunicação dos espíritos, ocorre uma ampla gama de ocorrências mediúnicas. Então a gente vai discorrer sobre algumas delas, porque são várias. Então o livro dos médiuns, o capítulo dele é repleto de tipos de mediunidade. Nós vamos discorrer sobre algumas delas. Mas acrescentando ainda a questão do perispírito, porque ele é o fator principal onde vai se dar essa comunicação. Seja ela através da mediunidade de escrever, de falar, de curar, não importa qual tipo de mediunidade. O perispírito, ele é o agente dessa comunicação.
Então, a Gênese, ela nos traz um esclarecimento muito interessante a respeito desse assunto. Então, na Gênese, no item 22, onde fala sobre os fluidos, capítulo 14, ele fala o seguinte: o perispírito é o traço de união entre a vida corpórea e a vida espiritual. É por seu intermédio que o espírito encarnado se acha em relação contínua com os desencarnados. É, em suma, por seu intermédio que se opera no homem fenômenos especiais, cuja causa fundamental não se encontra na matéria tangível e que, por essa razão, parecem sobrenaturais. Então ele vai estar te mostrando aonde isso ocorre. E ele continua, no item 40, é igualmente com o concurso de seu perispírito que o espírito faz que os médiuns escrevam, falem, desenhem, já não dispondo de corpo tangível para agir ostensivamente quando quer manifestar-se. Ele se serve do corpo do médium, cujos órgãos toma de empréstimo, corpo a qual faz que atue como se fora o seu próprio, mediante o eflúvio, o fluídico que verte sobre ele. Então ele está te mostrando que ele vai atuar sobre o perispírito, e o perispírito é que vai exercer essa função sobre o corpo físico. Parece complexo, parece complicado, mas basta entender que o perispírito é o elo de ligação entre a matéria e o espírito. O espírito não consegue se comunicar diretamente com o corpo, a ter ação sobre o corpo. Ele precisa do intermediário que é o perispírito. E tanto é verdade essa assertiva de que o espírito ele não ocupa o corpo do médium, ele simplesmente exerce uma influência, porque a ligação do espírito com o corpo carnal, ela se dá no momento da concepção. E ela é um processo lento em que ocorre essa união molécula a molécula. Nós vimos isso no início desse tomo. Então não pode simplesmente um espírito chegar e querer ocupar o corpo que já está sendo utilizado como veículo de reencarnação de um espírito. Nós vamos dividir os médiuns em duas categorias. São os médiuns de efeitos físicos e são os médiuns de efeitos intelectuais. Primeiro vamos falar dos médiuns de efeitos físicos. Médiuns tipitólogos, aqueles pela influência das quais se produzem os ruídos, as pancadas. Vocês devem estar se recordando lá nas primeiras aulas do tomo 1, quando nós falamos sobre os fenômenos de Hydesville, a família Fox, e o espírito que habitava na cabana da família Fox, ele começou a se comunicar através de pancadas. Então, é a tipologia que é aqui falada. Médiuns motores, os que produzem movimento dos corpos inertes. A Gênese também nos traz uma explicação a respeito desse movimento, que se dá através dessa alteração fluídica em torno dos corpos inertes, fazendo com que eles se movimentem. Médios de translações e de suspensões, os que produzem a translação aérea e a suspensão dos corpos inertes no espaço sem ponto de apoio, muito parecido com os médiuns motores. Temos os médiuns de efeitos musicais, que provocam a execução de composições em certos instrumentos de música sem contato com estes. A reprodução, por exemplo, em um piano de uma música, sendo que o médium não está tocando o instrumento, ele não está em contato com o instrumento, mas ele está produzindo aquele som. Médiuns de aparições, os que podem provocar aparições fluídicas ou tangíveis, visíveis para os assistentes. E a gente vai dar uma pausa, porque as outras mediunidades, elas são muito raras. É muito difícil hoje em dia a gente encontrar esses fenômenos mediúnicos. Porém, de aparição já é uma mediunidade mais comum. Então nós vamos ater um pouquinho a ela para dar mais esclarecimentos a respeito dela. Então, na Gênesis, nós vamos encontrar essa definição dizendo que para nós o perispírito, no seu estado normal, é invisível. Mas como é formado de substância etérea, o espírito, em certos casos, pode, por ato de sua vontade, fazê-lo passar por uma modificação molecular que o torna momentaneamente visível. Tá? A gente está dizendo uma coisa que tem que ter em mente. Não é quando eu quero, não é quando a gente deseja, é quando ele tem vontade de assim fazer e quando lhe é permitido e com razões apropriadas. Porque não é simplesmente vou fazer uma aparição. Não, não é assim que funciona. Tem que haver há um regramento nessa aparição e é preciso que o espírito tenha a vontade e tem que ter uma intenção dessa aparição.
No livro dos médiuns, vamos encontrar que a todos os espíritos é dado manifestar-se visivelmente, que é perguntado. E ele responde, todos o podem, mas nem sempre têm permissão para fazê-lo ou querem. Então foi aquilo que eu já antecipei. Então, ele traz esclarecimento de que o espírito que quer se fazer visível, ele opera uma modificação molecular no seu perispírito e se torna visível para quem ele deseja que seja visto. E nem sempre ele aparece para todos numa reunião. Temos os médiuns de transporte, os que podem servir de auxiliares aos espíritos para o transporte de objetos materiais. E temos também os médiuns pneumatógrafos, os que obtêm a escrita direta. Esse também é um outro tipo de mediunidade que a gente vai ressaltar, porque a gente está falando aqui de escrita direta. E esse tipo de mediunidade, ele é colocado na de efeitos físicos e não na de efeitos intelectuais, e nós vamos ver o porquê. Kardec vai nos mostrar, na questão 177 do livro dos médiuns, que esse tipo de fenômeno, basta colocar uma folha de papel dobrada em um lugar qualquer, ou indicado pelo espírito durante 10 minutos, ou um quarto de hora, às vezes mais. Então ele está te mostrando, num experimento, né, que na verdade ele não tem um efeito intelectual, ele tem um efeito de efeito físico, que hoje até não se vê. É difícil, é raro. Ele mesmo fala, naquela época ele já dizia que era uma mediunidade rara. Mas é possível, é possível. Reafirmando esse posicionamento dos espíritos, nota que não foi Kardec, foram os espíritos que orientaram no sentido de colocar esse tipo de mediunidade como de efeitos físicos. Kardec coloca uma nota no livro dos médiuns. Ele fala exatamente isso. Os espíritos insistiram, contra a nossa opinião, em incluir a escrita direta entre os fenômenos de ordem física, pela razão, disseram eles, de que os efeitos inteligentes são aqueles para cuja produção o espírito se serve dos materiais existentes no cérebro do médium, o que não se dá com a escrita direta. A ação do médium é aqui toda material, ao passo que no médium escrevente, ainda que completamente mecânico, o cérebro desempenha sempre um papel ativo. Então, mesmo Kardec, e aí se mostra a responsabilidade de Kardec na análise de tudo que lhe é apresentado, é de louvar essa conduta de Kardec, a seriedade com que ele conduziu esse processo, que ele questiona, e ele diz, não pode ser assim. E os espíritos insistem, não, tem que ser dessa forma por causa disto, e explicam com muita propriedade. E ainda nessa categoria, vamos falar sobre os médiuns curadores. Consiste a mediunidade desta espécie na faculdade que certas pessoas possuem de curar pelo simples contato, pela imposição das mãos, pelo olhar, por um gesto, mesmo sem o concurso de qualquer medicamento. Então, os médiuns curadores são os que a gente mais encontra nas casas espíritas hoje, através dos passes, dos tratamentos espirituais. Agora falaremos um pouco sobre os médiuns de efeito intelectual. Primeiro nós temos os médiuns audientes. Eles ouvem os espíritos. É algumas vezes como se escutasse uma voz interna que lhes ressoasse no foro íntimo. Outras vezes é uma voz exterior, clara e distinta, qual a de uma pessoa encarnada. Então eles escutam a voz clara, como se ouvissem a fala. Temos os médiuns falantes, as mais das vezes nada ouvem. Geralmente se exprimem sem ter consciência do que diz e muitas vezes diz coisas estranhas às suas ideias habituais. Então a diferença dos médiuns falantes para os médiuns audientes é que os médiuns audientes têm a percepção e a consciência do que eles ouviram. Os médiuns falantes simplesmente falam, eles não têm consciência do que eles ouviram e qual é a mensagem que ele está exprimindo. Temos os médiuns videntes. Dá-se esta qualificação a pessoas que, em estado normal e perfeitamente despertas, gozam da faculdade de ver os espíritos. Temos os médiuns sonambúlicos, e aí tem uma diferença sobre o sonâmbulo. Ele tanto pode ser o seu espírito emancipado parcialmente do seu corpo e que tem as suas percepções, como ele também pode ser agente da espiritualidade. E nesse caso, ele é um médium. Então, vamos ver que o sonâmbulo age sob a influência do seu próprio espírito. Sua própria alma é que, em momentos de emancipação, vê, ouve e percebe além dos limites dos sentidos. O que ele exprime, áureo de si. Então, o sonâmbulo, quando ele está no momento de sonambulismo, o que acontece com ele? A sua alma se emancipa parcialmente do seu corpo. E ele consegue ver com os olhos do espírito.
E ele consegue ter percepções que vão além de quando ele está no estado de vigília, porque o corpo físico limita as suas percepções. Porém, o médium, ao contrário, ele é instrumento da inteligência estranha, é passivo, exprime o pensamento de outrem. E o estado de emancipação facilita essa comunicação. Ele tanto pode falar das suas percepções, como ele também pode ser um intermediário dos espíritos. Nesse caso, ele está sendo um médium, um intermediário. Porém, quando ele está nesse estado, vocês podem se perguntar, mas ele sonâmbulo, ele também tem a percepção maior do que quando está desperto. Sim, porém, quando ele está em estado sonambúlico, ele tem uma facilidade maior de interação com os espíritos e pode passar melhor a mensagem. Médios inspirados. Nesses médios, muito menos aparentes são do que nos outros os sinais exteriores da mediunidade. É toda intelectual e moral a ação que os espíritos exercem sobre eles e se revela nas menores circunstâncias da vida, como nas maiores concepções. Então é muito difícil você até destacar esse tipo de mediunidade, porque ela pode ser uma ideia que surge na sua mente. No caso dos instrutores, um esclarecimento melhor sobre determinado assunto. Então essa inspiração, ela vem e ela é muito sutil. Por isso que é muito difícil de se detectar. E muitas das vezes nem se percebe que estamos sendo inspirados com uma determinada informação. Algumas vezes até nos surpreendemos, né? Quando encerrada uma determinada instrução, mas eu não lembro de ter estudado isso. Ali está a comprovação da inspiração, porque sabemos que aquele assunto, aquela ideia, nós não tínhamos a percepção, nós não vimos aquele assunto para poder discorrer sobre ele. E aquilo surge naturalmente. Médiuns de pressentimentos, em dadas circunstâncias, têm uma imprecisa intuição das coisas futuras. Nós temos vários relatos aí, quando nós vimos sobre os fenômenos que antecederam a codificação. Então, vários tipos de mensagens nesse sentido, ou pressentimentos ou intuições. Médiuns proféticos recebem, com a permissão de Deus e com mais precisão do que os médiuns de pressentimentos, a revelação das coisas futuras, de interesse geral, que eles recebem o encargo de tornar conhecido aos homens para lhes servir de ensinamentos. Nós tivemos aqui, durante todos esses estudos que a gente teve a respeito dos fenômenos que antecederam a codificação, os médiuns proféticos. Nós estudamos sobre eles, vimos Moisés, Buda. Então, quantos homens vieram com essa missão de trazer um esclarecimento para a humanidade? Mas sempre, é preciso ser ressaltado isso, com o propósito de progredir, de elevar o homem, e não para revelações fúteis, ou muito menos para revelar algo que temos que passar para a nossa experiência, para que possamos experimentar alguns momentos de sofrimento, alguns momentos de dores que iremos experimentar, faz parte da nossa evolução. Então, essas revelações não são feitas ao homem, muito ao contrário. O homem precisa passar por isso não é revelado ao homem. Pode dizer que iremos passar um determinado tempo conturbado, mas não o que iremos passar. É diferente dos médiuns proféticos, que são revelações de interesse geral. Temos médiuns estáticos, os que em estado de êxtase recebem revelações da parte dos espíritos, ou seja, no momento de êxtase. Nós vamos estudar mais à frente sobre esses estados de emancipação da alma, e nós vamos falar sobre o êxtase. Então, mas só dando uma pincelada, ele nesse momento é que eles recebem revelações da parte dos espíritos. Médiuns pintores ou pictógrafos ou desenhistas, os que pintam ou desenham sob a influência dos espíritos. Então, nós temos médiuns que se apresentou na casa espírita, ou médiuns que apresentam seus trabalhos na internet, vocês podem visitar no próprio YouTube. Tem médiuns pictógrafos e em estado mediúnico eles pintam obras fantásticas, em um intervalo de tempo muito pequeno, para que uma pessoa pudesse produzir aquela obra. Médiuns músicos, os que executam, compõem ou escrevem músicas sob a influência dos espíritos. Há médiuns músicos, mecânicos, semimecânicos, intuitivos, inspirados, como os há para as comunicações literárias. Nós vamos ver também um pouquinho mais sobre esses tipos de mediunidade mecânica, semimecânica, daqui a pouquinho.
E temos os médiuns escreventes ou psicógrafos. São aqueles que recebem através da alma o pensamento do espírito comunicante e o transcreve. Também hoje é um tipo de mediunidade que a gente mais observa. São a questão dos livros que são psicografados, as mensagens. Então a gente vai também dar uma parada nesse tipo de mediunidade porque ela é muito habitual para a gente. Então classificamos os médiuns psicógrafos de várias formas diferentes. Aliás, o livro dos médiuns está repleto de tipos de classificações. Então seria muito interessante vocês não ficarem presos a só isso que a gente está passando aqui. Leiam esse capítulo do livro dos médiuns, que ele é muito importante, é muito interessante. E é rico de informações. Rico, muito. Então nós classificamos segundo o modo de execução, segundo o desenvolvimento da faculdade, segundo o gênero e a particularidade das comunicações, segundo as qualidades físicas do médium e segundo as qualidades morais do médium. Então, olha como podemos classificar os médiuns psicógrafos. Só estamos falando de médiuns de psicografia, tá? E isso alguém pode perguntar, para que eu preciso saber isso? Para que você possa dar autenticidade às mensagens que você recebe. É por isso que nós necessitamos conhecer as classificações. Por isso estudamos essa classificação. Para que, diante de uma mensagem psicografada, você pode dizer aquilo é uma mensagem de um espírito ou é uma criação do próprio espírito encarnado. Então vamos falar agora um pouquinho sobre as variedades da psicografia. Médiuns mecânicos. O espírito lhe atua diretamente sobre a mão, impulsionando-a. O que caracteriza este gênero de mediunidade é a inconsciência absoluta por parte do médium do que sua mão escreve. Ou seja, ele não tem ingerência sobre a sua mão neste momento em que ele está recebendo a mensagem. O movimento desta independe da vontade do escrevente. Movimenta-se sem interrupção, a despeito do médium, enquanto o espírito tem alguma coisa a dizer. E para desde que este último haja concluído. Então, o médium ele não exerce a sua vontade sobre a escrita. É simplesmente o espírito, enquanto o espírito está passando a mensagem, ele está escrevendo. Médiuns intuitivos. A transmissão do pensamento serve de intermediário ao espírito do médium. O outro espírito, nesse caso, não atua sobre a mão para movê-la. Atua sobre a alma, identificando-se com ela e imprimindo-lhe sua vontade e suas ideias. A alma recebe o pensamento do espírito comunicante e a transcreve. Nesse caso, o espírito ele não atua diretamente sobre a mão do médium, ele lhe passa as suas ideias através do pensamento e o médium recebe essas ideias e transcreve no papel. Médiuns semimecânicos. Participa dos outros dois gêneros. O médium semimecânico sente na mão uma impulsão dada mau grado seu, mas ao mesmo tempo tem consciência do que escreve, à medida que as palavras se formam. Com o primeiro, o pensamento vem depois do ato de escrever. Com o segundo, precede-o. Com o terceiro, acompanha-o. É interessante a gente fazer esse comentário a respeito dessas três formas de mediunidade, que é o mecânico, o semimecânico e o intuitivo, porque elas são muito parecidas, sendo que no mecânico o médium não tem ingerência sobre sua mão. No intuitivo, o espírito simplesmente lhe passa as ideias e o médium escreve. Já o terceiro, que é o semimecânico, acontece os dois ao mesmo tempo, porque o médium, ao mesmo tempo que não tem ingerência sobre a sua mão, ele ainda assim ele tem consciência do que está escrevendo à medida que as palavras estão se formando. Médiuns polígrafos, aquele cuja escrita muda com o espírito que se comunica, ou aptos a reproduzir a escrita que o espírito tinha em vida. Ou seja, ele repete a caligrafia que o espírito tinha em vida. Não só a mensagem que ele transmite, mas também a sua caligrafia. Temos os médiuns poliglotas, que é o mesmo que médiuns de xenoglossia, os que têm a faculdade de escrever, podem também falar em línguas que lhes são desconhecidas. Então, ele não só escreve em línguas que ele não conhece, mas também ele pode falar em línguas que ele não conhece. E temos os médiuns iletrados, que são os que escrevem como médiuns sem saberem ler nem escrever no estado ordinário. Ou seja, nessa encarnação, eles não aprenderam a ler e escrever. Entretanto, quando estão em estado mediúnico, eles conseguem receber a mensagem do Espírito e colocar no papel, como se fossem pessoas estudadas. E é muito interessante essa mediunidade, porque o médium, nesta encarnação, nesta oportunidade, ele veio por algum motivo nesta condição de analfabeto.
Porém, nas outras experiências que ele teve, ele soube ler, soube escrever, e por isso ele tem essa capacidade que isso é buscado lá nas reminiscências dele para, no momento da mediunidade, ele poder escrever. Tudo isso faz parte desse conhecimento para que você, ao receber um determinado fenômeno espírita através de uma manifestação, quer escrita, quer pela pintura, quer pela música, possa efetivamente detectar se aquilo tem autoria do mundo espiritual. Para que você não seja enganado, para que você não caia num embuste, né, que muitas das vezes são levadas pessoas a crer em inverdades que não passam de produções puramente de pessoas encarnadas com o objetivo de obter vantagens, que nós veremos mais à frente essas questões aí das falsificações, das intenções de enganar. Isso é um outro capítulo a ser estudado. Aliás, tem um capítulo no Livro dos Médiuns que fala sobre isso, charlatanismo. Exatamente. Então, nós temos a pretensão de passar para vocês aquilo que Kardec vai nos apresentar através dos espíritos, o cuidado, a cautela que temos que ter ao analisar essas questões que são apresentadas. Por isso, ter todas essas classificações, todas essas definições, para que você, ao receber a mensagem, ao receber um determinado efeito, ao receber determinada manifestação espírita, possa se colocar frente àquela materialidade, colocar na mesa da razão e decidir aquilo efetivamente foi produzido no mundo espiritual ou não, aquilo não passa de um embuste com a intenção de enganar e obter vantagem. Então, note-se, como ele bem explanou, essas últimas aulas elas tiveram esse condão de nos dar elementos, conhecimento, bagagem, para que a gente possa pegar determinada mensagem, colocar na mesa da razão e verificar se ela procede, se ela não procede, se ela é de um bom espírito, se ela é de um espírito brincalhão, ou um espírito ainda muito imperfeito. Então, ela está nos dando elementos para que a gente possa não se fanatizar na doutrina, e sim nos colocar como Kardec nos orienta, como cientistas, como filósofos, como religiosos. Então, ele está nos dando todas essas bagagens para que a gente possa definir se aquela mensagem ela é verdadeira ou não. E quando não é, nós vamos ver também mais à frente, uma mistificação. Então, que a gente possa aproveitar esses conhecimentos e não fiquemos só nessa aula, porque a gente tem mais material no Livro dos Médiuns, mais tipos de mediunidade, e novamente eu reforço esse conselho para vocês, para que vocês leiam esse capítulo, para que vocês se interem desses tipos de mediunidade, mostrando como é diversa essa comunicação do mundo espiritual para conosco. Nos encontramos então na próxima aula. Graças a Deus.